Abraço para todos. Estou feliz de estar com vocês neste culto de louvor ao Senhor nosso Deus. A Adriana pediu para mim mandar um abraço a todos os irmãos. Ela está lá no Panamá. Hoje reuniu com os brasileiros, né? Nós fomos para o Panamá no começo do ano e começar uma igreja. Nós começamos sempre a igreja, né? O nosso ministério é diferente. Quando está tudo pronto, a gente vem embora. Na África do Sul não foi diferente. Nós fomos para lá, chegou eu e a Adriana e 2 malas que nós levamos. Nós fomos de Portugal para a África do Sul, para Moçambique, eu e a Adriana e 2 malas. Quando nós voltamos, veio eu e a Adriana e 3 malas, né? O Yohanan, a Isabela e o Isaac, que a gente trouxe. Estou brincando, eles são uma bênção, viu? Estão lá no Panamá com a minha esposa. E começamos na África do Sul, do zero também. Só para você entender, né, a gente começa sempre do zero, mas Deus é sempre misericordioso conosco. Então nós começamos a igreja, eu e ela, em Moçambique. Mudamos um ano depois para Joanesburgo, na África do Sul. Quando eu vim embora, eu tinha comprado 11 terrenos, feito 22 igrejas, comprado um templo no sul de Joanesburgo, custa hoje, eu acho que em torno de $1 milhão. E Deus me deu 2.232 membros na igreja, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Então foi uma bênção o trabalho lá. Voltamos, fomos para o Nordeste, começamos a igreja do zero. Essa igreja já tem quase 800 pessoas em célula, né? Está uma bênção lá em Caruaru. Vim para o Paraná e Deus me levou para o Panamá. Só mudou as sílabas aí, do Paraná para o Panamá. E lá no Panamá nós estamos começando do zero de novo, mas já temos 3 ou 4 famílias conosco, que estão engatinhando com a igreja. E eu acredito, da mesma forma, Deus vai nos dar no Panamá uma igreja com 2.233 membros, né? Porque a promessa de Deus é sempre mais e maior do que aquilo que nós já fizemos, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Tenho vindo no Brasil devido à enfermidade. Me deu glaucoma esse ano e operei os olhos 4 vezes já esse ano, então eu estou enxergando pouco, mas eu vou enxergar bem, em nome de Jesus, né? Vou ajeitar aqui o olho de novo, vou ver tudo, vocês não vão se escapar de mim, viu? Mas se Deus tirar os olhos, eu continuo pregando no escuro mesmo, não tem problema nenhum. O importante é que a voz não acabe, amém? Vamos ler um texto, 2 Reis, capítulo 5, versículo de número 3. Queria que você abrisse aí a palavra do Senhor para nós lermos e você acompanhasse comigo. É noite que Deus vai abençoar a sua vida. Se Ele colocar no telão ali, vai ser mais fácil para mim, né? Segundo Reis, capítulo 5, versículo de número 3. A Bíblia diz assim: E disse esta a sua senhora: Tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Vou ler de novo. Disse esta a sua senhora: Tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Ali, disse esta a sua senhora: Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, pois ele o curaria da sua lepra, né? Praticamente a mesma coisa. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos pela leitura da tua palavra e queremos que ela fale aos nossos corações nesta hora, em nome de Jesus. Meus irmãos, o texto aqui é bastante interessante, é o texto que fala de Naamã. E geralmente a gente prega, as pessoas pregam sobre esse texto a respeito da vida de Naamã. O texto diz que Naamã era poderoso, capitão do exército do rei da Síria. Porém, Naamã possuía na sua época a pior das enfermidades. Naamã era leproso. Então era um homem poderoso, que tinha um contato direto com o rei da Síria, talvez um homem de muitas posses, e com todo um staff de poder nas suas mãos. Porém ele possuía uma doença incurável. Se Naamã fosse judeu, por exemplo, ele não era capitão de nada, ele era um excluído. Os israelitas excluíam os leprosos e eles tinham que morar a mais ou menos 1 quilômetro das pessoas, e eles não poderiam se aproximar das pessoas por menos de 100 metros, por exemplo. Quando uma pessoa se aproximava de um judeu leproso a distância de 100 metros de um tiro de arco, essa pessoa era
ele tinha que colocar as suas mãos na boca e gritar e dizer: olha, imundo, 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 ou impuro, impuro, impuro. E assim a pessoa se afastava, porque ele era leproso. E se porventura esse fosse curado de sua lepra, ele tinha que vir até o sacerdote, se apresentar diante do sacerdote, e o sacerdote o inseria novamente na sociedade judaica. Mas Naamã não era judeu, Naamã era capitão do exército assírio, mesmo sendo um homem leproso, mesmo sendo um homem que possuía a pior enfermidade de sua época, ele era ainda capitão do exército da Síria. E numa das investidas de Israel contra a Síria, como nós lemos no versículo de número 2, como se lê no versículo de número 2, Naamã leva cativa da terra de Israel uma jovem, uma menina. E esta menina chega diante da sua senhora, e ela cita esse texto, ela fala isso aí para ela: olha, tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. E Naamã pega aquela palavra, vai e conversa com o rei da Síria. O rei da Síria manda uma carta para o rei de Israel. O rei de Israel conversa com o profeta não fica muito satisfeito com aquela palavra, mas devolve para o rei de Israel, que devolve para o rei da Síria, até chegar novamente a resposta a Naamã. E Naamã decide ir então até o encontro desse profeta. Quando ele chega até Eliseu, o profeta nem o recebe. Eliseu apenas diz para Naamã sair da onde ele está e ir lá no Rio Jordão e se banhar no Rio Jordão 7 vezes. Mais uma vez Naamã fica constrangido, não queria fazer de maneira nenhuma aquilo. Lá na Síria existiam rios de águas limpas, Abana e Farfar, e o Rio Jordão é um rio de água suja. Mas persuadido pela sua caravana, Naamã vai até o Rio Jordão, toma os 7 banhos lá no Rio Jordão, mergulha as 7 vezes e ele fica curado da sua lepra. Naamã volta então até o rei, até Eliseu, até o profeta, tentando pagar. Ele tinha levado ouro, prata, vestes festivais, uma série de coisas, de presentes para dar, e ele tenta pagar a bênção de Deus através de recursos materiais. E eu costumo sempre pensar na bênção de Deus de forma diferente. Quanto custa a bênção de Deus? Quanto custa uma cura, por exemplo? Quanto custa um milagre? Quanto custa a salvação de uma pessoa? Isso não tem preço. Até mesmo um sermão que você prega aqui na frente da palavra de Deus, quanto valeria um sermão? A palavra de Deus não tem preço. O Senhor Jesus nunca deixou o preço estabelecido para a cura de nada. Nós recebemos de graça e nós damos de graça, porque o poder não é nosso, é o poder do Senhor Jesus para poder curar e transformar a vida das pessoas. É esse o poder que nós oferecemos, o poder de Deus. E o poder de Deus não tem preço. Porém, existia naquele momento ali um rapaz, um tal Geazi. Geazi, coração cheio de avareza. Ele vai e toma um pouco das vestes festivais, um pouco daquela prata, daquele ouro, esconde. Eliseu vê em espírito o que tinha acontecido. E no último versículo do capítulo 5 diz que a lepra de Naamã nasceu na testa de Geazi e na sua descendência. E até os dias de Jesus, quando nós encontramos na história da palavra de Deus, nós vemos Naamã, os descendentes de Geazi serem curados por Jesus na cura dos 10 leprosos, lá no Novo Testamento. Então foi toda uma geração contaminada pelo pecado de Geazi. Mas não é sobre Geazi que nós queremos pregar, nem sobre o profeta, nem sobre Naamã, nem sobre os reis, nem pela esposa, mas sim a jovem. A jovem no texto é a que traz a lição mais preciosa para a minha vida. A Bíblia não relata muita coisa a respeito dela, só diz que ela era escrava da casa de Naamã, levada cativa da casa de Naamã até Israel. E lá em Israel ela fala para Naamã que existia um profeta lá, e através do seu testemunho ela consegue transformar para sempre a vida de Naamã. E hoje nós estamos aqui pregando Naamã, pregando sobre a transformação que Deus fez na vida daquele homem por causa dessa menina. Então o maior símbolo do texto para mim é a jovenzinha. A Bíblia não diz a sua tribo, não diz se ela era da tribo de Levi, de Judá, nada disso. Não diz quantos anos ela possuía. Nada informado na palavra de Deus a respeito da vida daquela menina.
Mas só disse que era jovem. Se era jovem, deveria ter 13, 14, 15, 16 anos, não se sabe. Mas ela consegue, através desse testemunho, transformar a vida de Naamã. E isso para nós, meus irmãos, é interessante nós entendermos, porque a sua vida pode ser o agente transformador da vida de outra pessoa. Deus pode nos usar você, para dar uma palavra a alguém, para transformar a vida de alguém, através de uma só palavra. Deus usa a sua igreja, as pessoas. Quantas vezes Deus me usou para transformar a vida de alguém com uma só palavra, às vezes. A gente diz uma palavra e o Espírito Santo vai lá e faz a obra no coração daquela pessoa. Então você é um agente transformador de Deus. Você é a pessoa que Deus quer usar nesta noite e ao longo da sua vida para transformar a vida de outras pessoas através de você. Não precisa ser o Eliseu. Basta ser um anônimo, como é a jovenzinha. Uma anônima da palavra de Deus. Mas ela consegue mudar para sempre a vida de alguém. Talvez você nunca vai ser o profeta em evidência, mas vai ser um anônimo. Mas Deus, meus irmãos, é expert em transformar anônimos em agente transformador da palavra de Deus, através de Deus, amém? Deus quer usar a sua igreja. Então o maior exemplo para mim no texto é a jovem. E eu gostaria que você fosse igual a jovem, que você pensasse igual a essa jovem, que agisse igual a essa jovem para transformar a vida das pessoas. Então eu queria que você repetisse comigo da seguinte maneira, repete assim: eu quero ser uma pessoa sem amarguras, cheia de fé, cheia de compaixão, doadora e missionária, sem amarguras. Nós podemos notar que não existia no coração da menina nenhum tipo de amargura. Mesmo a menina estando fora da sua casa, do seu contexto social, fora da sua cultura, da sua família, seus pais, suas mães, irmãos, não se sabe, mas não existia nela nenhuma raiz de amargura. Talvez se fosse um de nós, poderíamos olhar para Naamã e dizer: tomara que Naamã morra com essa sua lepra, né? Mas não, no coração da menina não tinha nada disso. Ela queria que Deus transformasse a vida de Naamã. E ela fala: olha, tomara o meu Senhor estivesse diante do profeta, ele o transformaria, ele o restauraria da sua lepra. Hoje, as pessoas saem da igreja, saem das suas casas e vêm para a igreja e querem trazer uma montanha de problemas aqui para dentro da igreja. Não, deixe os problemas da porta para fora, esvazie o seu coração das amarguras emocionais que nós vivemos nesse mundo tenebroso. Deixe para lá. Aqui é o lugar de você adorar o nome do Senhor Jesus, cultuar a Deus aqui dentro e glorificar o nome dEle. Não importa a situação que você está vivendo, a Bíblia diz que na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria, amém? Então deixa a amargura de lado, porque hoje Deus vai abençoar a sua vida nesta noite aqui em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus. Deixa os problemas de lado. Deus vai te abençoar. Em nome de Jesus. Então repete comigo: eu quero ser uma pessoa sem amarguras, cheia de fé. Ou llena de fé, como nós dizemos lá no Panamá, né? Cheia de fé. A jovem olha para Naamã e fala: tomara o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Ela conhecia, talvez, meus irmãos, a história de Eliseu, ou conhecia Eliseu, talvez ela conhecia os feitos de Elias, a história do Deus de Israel, que durante toda a vida de Israel, era um Deus que fazia milagres impressionantes. Eu não sei, mas existia no coração da jovem fé tamanha, que sabia que Deus poderia curar a lepra de Naamã. Em Hebreus 11:1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Nós não vemos, mas nós tomamos posse daquilo que é nosso no mundo espiritual em nome de Jesus. Ele é nosso. A gente precisa entender a fé numa dimensão diferente. Fé não se explica, fé se toma posse, é algo que vem de Deus, até mesmo quando nós não temos fé. Como aquele rapaz de Mateus que ele fala assim: Senhor Jesus, acrescente a minha fé, ajuda-me na minha incredulidade. Muitas vezes nós precisamos falar isso para Deus ajudar na nossa incredulidade. Nós não cremos da forma que nós deveríamos crer, mas quanto mais nós vamos nos enchendo de fé, mais Deus vai agindo e transformando a nossa vida em nome de Jesus e nos abençoando. Então fé é algo sobrenatural. Eu me lembro quando eu recebi um telefonema da irmã Isabel na África do Sul.
Era meu primeiro ano de ministério na África do Sul, começando a obra, começando a trabalhar, e ela fala, pastor Davi, uma portuguesa, ela fala assim, pastor Davi, tem um miúdo que está com morte cerebral lá no hospital, sofreu um acidente, e o gajo está a morto já faz 14 dias. E eu olhei para ela e falei assim, olha, irmã Isabel, no telefone, falei, olha, irmã Isabel, eu queria dizer para a senhora que morte cerebral já morreu. Não tem mais o que fazer, não, o rapaz já morreu. Aí ela ficou assim, lá do outro lado do telefone, mas ela falou assim, pastor Davi, então, se o rapaz já morreu, o pastor Davi não crê que o Senhor pode ressuscitar o rapaz? Eu falei assim, olha, eu creio, mas Isabel, mas eu não queria me comprometer, vai que não ressuscita, e eu oro e não ressuscita nada, e a minha fé é pequena ainda, e eu precisando crescer a fé, né, ver milagres, e eu fiquei ali, mas falei, vamos lá orar. Cheguei lá no hospital, fiz aquela oração soberana de Deus, né? Senhor, abençoe em nome de Jesus, o Senhor é soberano mesmo. Se o Senhor quiser fazer alguma coisa, o Senhor faz. Se o Senhor não quiser, aí é o Senhor que manda aí. E em nome de Jesus, amém, ó, vazei, fui embora. No outro dia cedo, a irmã Isabel me liga, pastor Davi, eu tenho uma notícia a lhe dar. Eu falei, o que? O rapaz morreu? Ela falou, não, o rapaz viveu, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Ele ressuscitou. Ressuscitou, rapaz. 14 dias de morto, 14 dias, com a ressurreição desse rapaz, eu ganhei 40 portugueses numa comunidade católica que tinha para baixo da igreja, 40, minha igreja é uma igreja de negro, virou uma igreja café com leite, brancos e negros, encheu de branco, com a maravilha a igreja, e aqueles brancos chegaram, aquele monte de gente, o padre mandou uma carta para mim, o padre da paróquia, um padre português, mandou a carta e falou assim, ó, seu pastor, isso que o senhor está a fazer é proselitismo, isso é muito feio, sai lá do Brasil para tomar as ovelhas aqui do meu arraial. E eu mandei outra para ele, falei, ó, seu padre, o senhor fica na boa, senão tira o senhor daí também, o senhor vai vir aqui celebrar Jesus aqui conosco, então o senhor fica quieto. Passou-se os dias, aqueles portugueses chegam na minha casa um dia, e eu morava mais no fundo, a casa era como lá na rua, o portão, tinha um corredor longo, e eu olhei lá na frente, lá os portugueses chegando. Chegaram, desceram uma cadeira de roda do boot do carro, do porta-malas, né? Do porta-malas do carro, desceram a cadeira de roda, pegaram uma menina aleijada, colocaram naquela cadeira de roda, abriram o portão e foram entrando. E eu falei para a Adriana, falei, lá vem os portugueses, lá vem problema, que eles estão trazendo uma menina aleijada. Chegaram com aquele monte de português lá em casa, mas eles falaram o seguinte para mim, lá na sala da minha casa, eles falaram assim, ó, pastor Davi, o Deus que ressuscitou aquele que tinha 14 dias que estava morto, vai fazer essa aqui andar. E eu tremi na base, falei, Jesus amado, vai que não anda. E se não andar, ajuda-me na minha fé, ajuda-me na minha falta de fé, entende? Ajuda-me na minha incredulidade. Um cidadão fala isso para Jesus lá em Mateus, ajuda-me. Muitas vezes nós vamos falar isso para Jesus, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Mas eu ungi ela na sala da minha casa, e na sala da minha casa ela ficou de pé, e nunca mais sentou naquela cadeira de roda, e ela anda para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Ela anda. Nunca mais ela sentou. Da mesma família, 10 anos depois, vendo Deus fazer milagres, e muitos milagres que eu vi Deus fazer durante 10 anos na África. Milagres dos mais variados possíveis. Mas um membro dessa família, um rapaz de 19 anos, filho do Ângelo, que era o meu tradutor lá na igreja, está lá na igreja até hoje. Ele sofre um acidente e entra uma lâmina no seu pescoço, e a lâmina atravessa a sua medula, de um lado para o outro. Ficou cortado, ficou só uma pontinha da medula grudada. O médico me chamou, mostrou a ressonância magnética, mostrou a radiografia e falou, ó, pastor, avise a família, reverendo, que nunca mais esse rapaz vai andar. É tetraplegia. Nunca mais ele pisca o olho direito, nunca mais ele mexe a mão esquerda, ele nunca mais levanta dessa cama. Infelizmente, a notícia que eu tenho que dar é essa. E eu olhei para aquele médico e falei, bom, eu vou orar por ele e Deus vai fazer um milagre. E o médico deu risada na minha cara. Ele falou, não, eu queria dizer para o senhor que nem Deus faz milagre aí. Esse negócio de Deus, pastor, isso aí é para vocês. Deus não faz nada aqui não. Queria mostrar para o senhor, está aqui, ó, a ressonância. Rapaz, está com a medula praticamente separada. Eu falei, então Deus vai colar essa medula de novo, vai ligar os nervos aí, vai dar um jeito. Mas que ele vai andar, vai andar. E falei para aquele médico, fiquei meio irado com o médico naquela hora. Falei, senhor, o senhor vai mostrar para esse médico que o senhor é Deus. Esse médico está me desafiando e desafiando o Senhor, porque o Senhor é Deus. E o Senhor, eu estou aqui porque o Senhor é Deus.
Entrei lá no quarto, dei a notícia para a família, falei para o anjo, a família chorava. Peguei o óleo da unção, derramei sobre os peitos, ele estava só de calção. Derramei no peito dele, assim, um óleo, na testa dele, nas pernas dele. Falei, em nome de Jesus, você vai andar nos corredores desse hospital. Vai mostrar para esse médico que o meu Deus é Deus sobre a terra. 30 dias depois ele já andava para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Ele andou. Aí eu ia vir embora para o Brasil, eu volto lá no hospital, o médico manda me chamar, lá na sala dele. E ele falou para mim, pastor, o que o senhor fez? Eu preciso saber o que o senhor fez, porque nós vamos ganhar muito dinheiro se nós descobrirmos isso que o senhor fez. Eu falei, senhora santa, eu não fiz nada. Quem fez foi o Deus que o senhor não acredita. Mas senta aqui que eu vou pregar ele para o senhor agora. E nós conversamos e preguei para ele lá dentro da sala daquele hospital. E ele aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Lá na sala daquele hospital. Dentro da sua sala. Porque Deus é Deus. Então a nossa fé é assim, meus irmãos. A gente não explica o que Deus faz. Deus faz algo fantástico, maravilhoso nos nossos dias. Ali em Cambé, eu ganhei uma senhora para Jesus. Veio para a igreja. 4 anos de depressão profunda. Não dormia mais, não trabalhava mais. 2 anos que ela conseguia dormir 1 hora por noite. E ela chegou na minha casa depois de ter aceitado Jesus. Uns dias depois foi lá para me orar. Falou, pastor, nós não sabemos mais o que fazer. A família destruída com aquela situação. E eu peguei a Bíblia e falei, isso é fácil, minha santa, de resolver. Vou ler só um versículo para você. Aí li o versículo do Salmo 4. Em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor cuida de mim. E eu fiz aquela oração por ela e falei, fica tranquila, a partir de agora você vai dormir a noite inteira, você não vai ter mais depressão, você não vai ter mais síndrome do pânico, você não vai ter mais nada dessas doenças modernas aí, você vai dormir 8, 9, 10 horas por dia, fica tranquila. Ela chegou em casa, dormiu 8 horas, no outro dia dormiu mais 8, passou uns dias, a Kelly estava dormindo 12 horas por dia, eu até li outro versículo para ela, vai ter com a formiga, minha filha, 12 horas por dia é complicado, mas ela passou a dormir demais, 12 horas por dia, a mulher que fazia 4 que não dormia, porque o meu Deus cura depressão, amém? Nosso Deus cura síndrome do pânico, cura qualquer doença. Ele é o Deus que nós acreditamos, é o Deus que nós servimos. Então a gente precisa entender, Deus pela fé, é pela fé que nós somos e recebemos o nosso milagre em nome de Jesus. E é pela fé que Ele vai te abençoar essa noite aqui em nome de Jesus, amém? Você pode aplaudir o Senhor porque Ele é digno, Ele é digno. Repete comigo, eu quero ser uma pessoa sem amarguras, cheia de fé, cheia de compaixão. A menina teve compaixão de Naamã. Naamã mesmo, capitão do exército do rei da Síria, poderoso. Naamã tratava direto com o rei da Síria, um homem influente, mas ele era leproso. Era um homem que tinha toda a riqueza da época, tinha todas as condições da época, mas tinha a pior enfermidade. Meus irmãos, isso é uma lição para nós, no tanto que nós devemos nos importar com gente, com pessoas. Nós não podemos nos preocupar com coisas, mas sim com pessoas. As coisas ficam e passam, mas as pessoas permanecem. Ou na eternidade com o Senhor, ou sem o Senhor, elas permanecem para sempre. E às vezes a nossa preocupação maior são coisas. Deus não quer que você se preocupe com coisas, mas com pessoas. Quando você se preocupa com pessoas e tem compaixão de pessoas, Deus acrescenta as coisas nas nossas vidas, amém? Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Essa é a ordem de Deus na vida do crente. Ame vidas, ame gente. Que dificuldade que a igreja tem nos nossos dias de amar pessoas. Nós precisamos amar gente. As pessoas morrem e vão para o inferno. As pessoas morrem sem Deus e a eternidade será macabra para a vida delas. Ame pessoas. Eu me lembro quando eu ganhei lá na África, lá em Moçambique, a primeira alma que eu ganhei na África, o Gabriel Nhanga, passou a ser o meu professor de mandau. Ele ia lá me ensinar mandau na minha casa 6 meses, todos os dias o Gabriel ia lá. Um negão de 1,90 m mais ou menos de altura, magro na época, esquisito até de aparência, feio mesmo. Tem gente que fala que... Falei que ele era feio uma vez num testemunho, quase apanhei do irmão, né? Falou, pastor, o senhor não pode falar que ele era feio, mas ele não era bonito, gente.
E um dia o Gabriel chegou lá na minha casa, 6 meses depois, chorando, em lágrimas, com papel. E eu não me lembro de ter orado para o Gabriel, para Deus curar a enfermidade nenhuma dele. Mas ele estava com 2 papéis na mão. E ele mostrava os papéis, ele tremia, ele falava nas lágrimas, chorando. Eu falei, o que foi, Gabriel? Desembucha, fala logo, que eu quero saber o que é. O que aconteceu? Aí ele mostrou para mim 2 exames, HIV positivo e HIV negativo. Deus curou o Gabriel de AIDS lá dentro da nossa igreja, né? E eu não me lembro o dia que orei por ele. É assim, a Bíblia fala que quando nós amamos pessoa, os sinais seguem os que creem e abençoa a vida daquele que crê, amém? Transforma a vida daquele que crê. É assim que a igreja precisa entender. Quando você ama a gente, Deus transforma para sempre a vida delas. E hoje o Gabriel terminou o seminário, é obreiro da casa do Senhor, é pastor, faz a obra de Deus lá em Moçambique. É uma bênção nas mãos de Deus. E não tem AIDS, é curado para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. É curado. É assim, meu irmão. Repete comigo, eu quero ser uma pessoa sem amarguras, cheia de fé, cheia de compaixão, doadora. A menina vai e doa para Naamã tudo que ela possuía. Ela não tinha onde dormir direito, não tinha o que comer, talvez, não sabe. Ela era escrava da casa, e escravo não tinha muitas regalias, não. Mas tinha algo no seu coração que era primordial, que era a essência da vida. Ela possuía o Deus de Israel. E ela oferece para Naamã o Deus que salva, que transforma, que cura. Ela oferece o melhor que ela podia oferecer para a vida daquele homem. Tanto que nós hoje estamos contando a história de Naamã, daquela menina ter doado Naamã para ele. Ter doado Deus para Naamã. Você está entendendo? Nós não podemos, meus queridos, ser agentes secretos de Deus. Deus, não. Divulgue o seu Deus, doe o seu Deus. Doe mais tempo para a obra de Deus. Faça mais pela obra, doe mais. Quanto mais você doar, mais Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Mesmo na questão das finanças, a gente costuma falar de doação. Tem gente que fica meio bicudo, mas não fica não. Quanto mais você doa, mais você colhe. Desde pequenininho eu aprendi a doar, e eu gosto de ser doador da casa de Deus. Gosto de doar. E Deus sempre abençoou a minha vida de uma forma muito especial. Eu me lembro quando a Adriana foi ter o Yohanan, nós estávamos em Moçambique, morávamos em Moçambique, fomos expulsos, a Adriana grávida, nós fomos expulsos de Moçambique, o governo de Moçambique nos deu 24 horas para sairmos de Moçambique. Pegamos o avião, fomos para Maputo. Chegamos em Maputo, hospedamos na Igreja Batista, a missionária Marta, Igreja Batista Nacional. Hospedado ali, entrou um rapaz da igreja, um membro da igreja, e roubou os nossos pertences, quase tudo. As coisas que nós tínhamos levado, os enxoval da criança. Ele roubou uma máquina fotográfica minha, que eu fiquei muito feliz dele ter levado, porque ela era muito ruim, e ele deve ter passado muita raiva com ela. Porque eu já tinha passado. Então eu fiquei feliz dele ter levado aquela máquina, mas roubou tudo. Chegamos na África do Sul sem dinheiro. E eu com $100 no bolso, coloquei a Adriana no South Rand Hospital, no sul de Johannesburgo. E no corredor do hospital eu fiz uma oração e falei para Deus, falei, Senhor, a tua palavra diz que o Senhor cuida do estrangeiro na terra estranha. E eu sou estrangeiro, então o Senhor dá um jeito de pagar minha conta, porque eu tenho um hospital para pagar aí. Está cheio de coisa para pagar, tem que comprar as coisas da criança. Saí lá na frente do hospital, chorando no corredor, limpando as lágrimas, saí para a direita e era para me descer à esquerda. Andei 3 horas perdido dentro da cidade. Quando eu cheguei na casa onde nós estávamos hospedados, tinha chegado o pastor Uri, da Assembleia de Deus, lá de Vilhena, no estado de Rondônia. Missionário lá em Nhaminga, em Moçambique, a esposa com malária, o filho Léo precisando fazer uma cirurgia. E ele me convida para ir no shopping dos indianos. E eu falei, Uri, eu não vou não, porque eu tenho que voltar no hospital. Ele falou, não vamos, porque se você for, eu vou comprar umas coisas para a criança, para o seu neném, que desde lá de Moçambique eu tinha colocado no meu coração de comprar. Eu já fiquei alegre, falei assim, glória a Deus, Deus está abrindo as portas, né? Tem que comprar as coisas do menino mesmo. Fomos até o shopping dos indianos, o Shopping Plaza, no sul de Johannesburgo. Subimos até o 3º andar, numa loja de sapato. Eu fiquei na porta da loja, o Uri entrou para trocar os dólares, porque o câmbio oficial lá é pouco, o paralelo é maior, então todo missionário vai lá, né? Trocar os dólares. O Uri entrou lá na loja, eu fiquei na porta, nisso se aproximou de mim um muçulmano, com barba de muçulmano, com chapéu de muçulmano, com roupa de muçulmano. Aquele homem chega perto de mim, e eu nunca tinha visto um muçulmano tão de perto. Eu já fiquei meio preocupado ali na porta. E ele enfiou a mão no bolso, tirou um pacote de dinheiro, me cumprimentou, how are you? Eu falei, I'm fine.
Ele falou, oh, man, this money is for you. Olhou aquele dinheiro para mim e falou, esse dinheiro é para você. E eu falei, não, não é para mim não, você estava confundindo. Não sou eu não, cara não. Não sou eu não. E ele insistiu e eu fiquei ali com medo. Falei, ele vai apertar um botão debaixo dessa roupa aí. Vai me matar aqui na porta, a intenção desse cara é essa. E eu fiquei tremendo ali na porta, fiquei pensando, falei, Jesus amado, o que esse camarada está querendo? E ele estendia o dinheiro para o meu lado, eu nunca tinha visto o dinheiro, as notas ainda de 100 rands, e ele estendia para o meu lado e falava, this money is for you. E eu fiquei assim, de repente ele enfiou a mão no bolso, tirou outro pacote de dinheiro, ficou grosso de dinheiro, aquele monte assim, eu falei, meu Deus, parece que é para mim mesmo, agora aumentou, olha lá, olha o tanto de dinheiro. E ele estende para o meu lado assim, fala, this money is for you. E eu fiquei assim querendo pegar, mas com medo dele apertar o botão e falei, Senhor, eu não vou pegar. Aí o Espírito Santo falou comigo assim, eu uso o ímpio para abençoar o justo. E eu falei, me dá aqui. Me dá aqui o dinheiro. Ele me deu o dinheiro, eu coloquei no bolso 2 pacotes de dinheiro, um nesse bolso, outro nesse bolso, arrumei a camiseta por cima, agradeci ele, né, Baiadan, que tem que o somate, arigatou gozaimasu, merci beaucoup, graças, né, um culo siabonga, e ele foi embora. E eu fiquei feliz ali, eu sou branco, fiquei vermelho lá na porta, o Uri voltou, me viu daquele estado, falou, Davi, te roubaram? Eu falei, não, me acharam, Jesus me achou aqui na porta da loja, vamos embora. Saímos correndo, eu com aquele monte de dinheiro no bolso, saí correndo, cheguei no carro, dei a metade do dinheiro para ele, falei, essa aqui é a sua parte. Com a metade dele, ele pagou 30 dias de hospedagem para a família dele, ele tratou da esposa que estava com malária, ele operou o filho dele. Porque Deus é fiel. Porque Deus é fiel. Com a minha parte eu paguei o hospital do meu filho. Com a minha parte eu fui lá no Hi-Fi e comprei uma máquina fotográfica nova, daquela de zoom, para tirar foto do meu neném que ia nascer. Na porta daquela loja eu paguei todas as minhas contas, hospedagem, paguei tudo. Aquele homem deu 20 mil rands na porta daquele hospital. Mais ou menos 20 mil reais foi o dinheiro que ele me deu na porta daquele hospital. Porque, meus irmãos, Deus usa o diabo, mas Ele abençoa o servo de Deus. O compromisso dele é com a igreja, é com você, amém? É com a igreja. Então é assim que Deus faz. Deus tem compromisso com a sua igreja. Mas nós precisamos aprender a doar. Nós precisamos aprender a oferecer mais para Deus. Eu me lembro quando eu volto da África, voltei da África, fui na Volkswagen e comprei um carro. 15 dias, 10 dias com o carro, uma semana e meia. Chega o pastor Messias lá na porta da minha casa, um pastor de Fortaleza, da Assembleia de Deus, chegou na minha porta, me visitar, porque ele tinha ido lá na igreja onde eu estava congregando, tinha me conhecido lá e queria fazer uma visita para mim, foi lá orar por mim, para receber. Quando ele chegou na minha casa, entrou na sala da minha casa, Deus fala para mim assim, dá o carro para ele, Davi. O carro que você comprou, eu falei, não dou nada, isso é a voz do capeta, vou dar meu carro novo, vou dar o carro para ele, dou nada. Fiquei pensando, falei, não pode, isso não é a voz de Deus. Eu que sou um missionário, eu falava assim, mas eu que sou um missionário. Eu que cheguei da África. E o pastor Messias foi embora e eu não dei o carro. Fiquei quieto, não falei nada para a Adriana, porque vai que eu falo para ela, ela fala para me dar o carro para ele. Eu fiquei quietinho, 30 dias quieto, meus irmãos, sem falar nada. Quando foi o 30º dia, o pastor Messias chega lá em casa de novo. Aperta a campainha, eu olho lá fora, era o Messias. Quando eu abri o portão para ele, o Senhor falou comigo lá em casa. Ele veio buscar o carro. Eu falei assim, Jesus amado, não pode. Entrei lá dentro de casa, conversamos um pouco. Minha casa tinha um quarto e o escritório lá em cima, e um quarto lá em cima. Eu subi as coisas, peguei o documento do carro, coloquei no bolso, coloquei a chave no bolso. Ia descendo a escada, mas não falei nada para a Adriana. E eram 2 lances de escada. Quando eu desci o primeiro, fiz a curva. A Adriana olhou para mim e falou assim, Davi, dá o carro para ele. Dá o carro para ele. Eu fui lá embaixo, peguei a chave, entreguei na mão do pastor Messias e falei, pastor Messias, o senhor pega esse carro, o senhor desaparece, que sai daqui da minha rua, porque eu não quero ver mais esse carro, leve-se embora, é seu. Fui pregar na Vida Nova de São Paulo, o apóstolo Willy Garcia. Quando eu estou pregando lá, acabei de pregar, o apóstolo Willy Garcia, sentei lá junto com ele lá atrás, igreja grande, né? A igreja
considerada em São Paulo a igreja dos ricos, né? Uma igreja abençoadíssima, ali no bairro da Lapa, em frente ao bombeiro. E o apóstolo pegou, arrancou a chave do carro assim, o documento do bolso, pôs no meu bolso assim, falou: meu filho, toma esse carro aqui, essa chave, esse negócio, e pega esse carro e desaparece da minha porta daqui, porque desde a hora que você chegou aqui, Deus tem falado para mim: dá o carro para ele, dá o carro para ele, dá o carro para ele. Então é assim que você faz, é assim que Deus faz. Você planta e Deus faz a gente colher, amém? Você planta e a colheita vem do Senhor. Então aprenda a doar mais, faça mais. Quantas vezes eu vi e tenho essas experiências, né? Às vezes as pessoas recebem missionário em suas igrejas. Cansei de ir na igreja como missionário e dar a maior oferta. Você está entendendo? Como missionário. Às vezes o pastor fica perguntando para mim: pastor Davi, você é o único missionário que vem na nossa igreja que não pede dinheiro. Mas não é a igreja que me sustenta, é o Senhor Jesus que nos sustenta, amém? É Deus que abre as portas, é Deus que manda a provisão para aquele que abençoa a obra de Deus, que é Deus que abre as portas para aquele que doa para a obra de Deus. E é assim que eu tenho aprendido, é assim que eu tenho vivido. Então repete comigo: eu quero ser uma pessoa sem amarguras, cheia de fé, cheia de compaixão, doadora e missionária. Vai me dizer que a menina não foi missionária? Foi missionária transcultural. Ela saiu de Israel e foi pregar a Deus de Israel lá na Síria. Pregar lá na Síria, aprendeu a língua dos assírios para chegar lá e falar: tomara o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Meus irmãos, nós vivemos num tempo que Deus está levantando no meio da igreja missionários, profetas, apóstolos. Talvez você possa pensar assim: mas missionário é aquele que vai lá para a África igual o senhor foi, pelo mundo inteiro aí. Não, meus irmãos, missionário é aquele que prega o Senhor Jesus, que trabalha na sua mente a conquista de Campo Grande, amém? Vocês são os missionários que vão conquistar Campo Grande para Cristo em nome de Jesus. Nós precisamos entender isto. São os apóstolos desta cidade, são aqueles que vão cumprir o propósito de Deus. Tem muita mãe que chega para mim e fala assim: pastor, olha minha filha que linda. Eu falo: é bonita mesmo. E ela fala para mim assim: vai ser modelo, minha filha. Eu fico triste, porque a minha não vai ser modelo não. Deus não me deu filha para ser modelo. Pode até ser, mas Deus não me deu. Deus me deu para honra e glória do seu santo nome, para pregar o evangelho. Então eu sempre falo para os meus 3 filhos: vocês falam inglês, vocês falam português, vocês vão aprender espanhol agora, porque Deus vai usar vocês nos países hispanos, vai usar nos países portugueses e vai usar nos países que falam inglês. Em nome de Jesus, vocês vão pregar a palavra no mundo inteiro. Não vai ter barreira e não vai ter limite para a vida de vocês. Deus vai levar vocês aonde Ele não me levou. Ele vai levar vocês para pregar o evangelho do Senhor Jesus. Então às vezes Deus está te dando filho, meu querido, é para a glória do seu santo nome, para você pôr a mão na cabeça dele e dizer para ele: você vai ser o maior missionário que esta cidade já viu nascer, amém? A maior levita que esta cidade já viu nascer são os seus filhos. Abençoe a sua casa, abençoe os seus filhos, coloque a mão neles e abençoe eles. Se você abençoar, a glória do Senhor se manifestará e nós vamos ver esta cidade tomada pelo evangelho do Senhor Jesus. Nós precisamos ver isso, meus irmãos. Isso é ser missionário, é pregar a palavra do Senhor Jesus em tempo e fora dele, nos lugares onde você está. É pegar para o seu vizinho, é levar para a sua célula, é colocar debaixo do seu joelho como Natanael, amém? Orar até ele se converter, até você conseguir levar para a célula e pregar o evangelho para ele. Então não perca tempo. Você é o missionário da última hora que Deus está levantando, amém? Deus está levantando. E se Ele está levantando, Ele vai te abençoar e vai cuidar de você em nome de Jesus, em nome de Jesus. É a bênção de Deus. Então faça isso. Quantos lugares a gente vai pregar? Às vezes você faz apelo e as pessoas vêm para frente e Deus leva elas aos muitos lugares. Talvez Deus vai pegar você aqui da igreja e vai levar por esse mundo afora para pregar o evangelho, não sei. Eu só sei que se Deus prometer, Ele vai cumprir na sua vida em nome de Jesus. Não vai ficar sem cumprir. Eu me lembro como Deus falava comigo lá em Rondônia. Não sei se você já viu falar de Rondônia, mas depois do Brasil vem Rondônia, lá em cima, né? Fim do mundo do norte, lá em cima, né? Onde eu fui criado. E às vezes Deus falava comigo que me levaria às nações. E eu duvidava, eu falava: mas como?
Como que Deus vai me levar às nações, né? Morando aqui em Rondônia, para ir lá em Cuiabá é uma luta, né? Para ver minha avó. Meus irmãos, eu me lembro uma vez que eu estava dentro de um trem da Suíça para a Alemanha, e da Suíça para Munique, de Zurique para Munique, e eu olhando na janela do trem, vendo as paisagens assim, pensando, e o Senhor falou comigo. Ele falou assim: meu servo, eu cumpro o que eu falo. Eu te dizia lá em Rondônia que eu te levaria às nações, e eu te levei. Então, se Deus prometer na sua vida, Ele vai cumprir, em nome de Jesus, Ele vai cumprir. Ele é Deus e Ele não falha, amém? Pode aplaudir o Senhor, porque Ele é Deus e Ele não falha. Ele não falha. Agora eu queria orar por você. Se você precisa de um milagre do Senhor, eu gostaria que você viesse aqui para frente. Talvez você me ouviu aí, você precisa dessa ressurreição, você precisa desse milagre para a sua vida. Eu gostaria que você viesse aqui bem rapidinho, porque o tempo hoje, bem aqui na frente, nós vamos orar e Deus vai abençoar você essa noite. O milagre vai ser feito. Só o fato de você sair do seu lugar e vir para cá, é o fato de você já dar um passo para Deus e dizer para Ele, falar assim: olha Deus, eu me coloco à disposição para ser esse homem, essa mulher. Eu quero esse milagre, eu quero o milagre da bênção para a minha vida, eu quero receber do Senhor. E eu sei, meu querido, que Deus vai fazer muito mais pela sua vida. Muito mais. Deus vai te levantar, muito mais. Meu querido, às vezes a cura que você está pedindo, pode vir bem perto, vem chegando mais perto aqui, ó. Talvez você vai ficar na cadeira, não vai dar para você sair, mas eu queria que você fizesse um gesto, mude só de lado assim, ó, para dar um gesto para Deus, falar: Senhor, eu preciso dessa bênção, eu preciso do Senhor. Eu sei que Deus vai fazer por você, meu irmão. Eu sei que Deus vai fazer, Ele está nesse lugar. Eu queria que os meninos cantassem aquela primeira música que eles cantaram quando eu cheguei, quando eu estava chegando ali. A penúltima que vocês cantaram. E nós vamos orar. E o mesmo Deus lá da África, lá da América, lá do Panamá, é o Deus que está aqui nesta noite, e Ele vai te abençoar em nome de Jesus. Então eu queria que você colocasse as mãos assim para frente, posição de receber do Senhor. Fica a sua mão para frente, e você vai pedir a Deus, fala: Deus, eu quero esse milagre, eu quero receber do Senhor esse milagre, eu quero receber. Eu sei que o Senhor é o meu Deus, e o Senhor pode fazer muito mais. O Senhor pode fazer muito mais do que aquela ressurreição de um rapaz que estava morto, daquela moça aleijada. O Senhor pode fazer muito mais do que aquela moça com depressão. O Senhor pode fazer muito mais. Mas acima de tudo, o Senhor pode me levar às nações, me levar a esse mundo para pregar o Evangelho do Senhor Jesus, para pregar a sua palavra. Começa lá para Deus, em nome de Jesus. Deus vai te abençoar. Senhor, nós queremos orar pela sua igreja que está aqui na frente agora. Nós queremos orar, ó Deus, para que o Senhor manifeste a sua graça, para que o Senhor manifeste o seu poder, manifeste a sua unção. O Senhor é Deus e nós cremos nesse Deus. Nós cremos que o Senhor vai fazer muito mais com esses irmãos. Vai levar além, Senhor, vai abrir as portas necessárias, vai curar, vai transformar, vai mover as águas, ó Deus, em prol da sua igreja, para fazer milagres espetaculares no meio da sua igreja. Meu Pai, agir. Comece a agir, Deus, no meio da sua igreja. Que o Senhor é o nosso Pai, é o nosso Pai, é o nosso Deus. Comece a fazer, comece a fazer, Deus, o milagre agora. A tua palavra diz que o Senhor tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, tomou sobre si o castigo da nossa casa. Vamos orar. Pede ao Senhor, meu irmão, essa vida nessa hora. Vai curando, Senhor, vai transformando situações, vai chamando agora, vai trazendo cura, vai trazendo bênção para a sua igreja nesta hora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, abençoa a sua igreja.
Agora levante as duas mãos para o alto. Declare bem forte assim: Senhor Jesus, eu quero ser uma pessoa sem amarguras, cheia de fé, cheia de compaixão, doadora e missionária. Agora levante as mãos e feche elas e declare: a bênção do Senhor está nas minhas mãos. Declare: a bênção do Senhor está nas minhas mãos. Declare: a bênção está na sua mão, ela é sua. Declare agora bem alto para o diabo ouvir: ela é sua, ela é sua, ela é muito sua, ela é sua, ela é sua, ela é sua, ela é sua. Agora aplauda o Senhor, porque Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno. Aplauda mais forte, porque Ele é digno, Ele é digno. Aleluia. Deixa o céu descer. Toma posse do seu milagre. Gentilmente você pode voltar ao seu lugar, abençoado pelo poder do Senhor Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. É o reino teu, o poder. Adore o Senhor. É a glória para sempre. Amém. Continue adorando o Senhor. Teu é o reino teu, o poder tua. É a glória para sempre. Amém. Declare que é o reino, o poder tua é a glória para sempre. Declare. Amém. Teu é o reino teu, o poder tua é a glória para sempre, para sempre. Amém. Cantar. Teu é o reino teu, o poder amém. Teu é o reino teu, o poder tua é a glória. Eu quero fazer mais uma oração por você. Há um desígnio profético sobre cada um de nós. Deus quer restaurar esse desígnio profético sobre a sua vida. Deus quer restaurar a sua chamada. Estamos vivendo dias onde temos tantos desafios pessoais. Muitas vezes, por causa dos desafios pessoais, das guerras, das lutas, nós vamos nos distanciando da nossa chamada profética. Aquela menina estava dentro daquela casa e havia um desígnio profético sobre a vida dela, mesmo sendo escrava, que era compartilhar a respeito do seu Deus. Há um desígnio profético sobre cada um de nós para compartilharmos o Evangelho de Jesus. Deus quer restaurar isso em você, essa paixão, esse fogo. Deus quer restaurar. E você vai poder ser colocado no centro do propósito para compartilhar o Evangelho de Jesus. Levante suas mãos, nós vamos fazer mais uma oração. Pai Santo, nós te adoramos, nós te bendizemos, te agradecemos por esta noite, pela palavra liberada sobre nós, pela unção derramada sobre as nossas vidas. Pai, queremos ser restaurados plenamente no desígnio profético, a essência da chamada sobre as nossas vidas. Não queremos nos perder, ó Deus, diante dos encantamentos, as seduções e as fascinações deste mundo. Desafios de trabalho, de escola, que nada nos tire do propósito, que absolutamente nada, ó Pai, nos tire do alvo. E aqueles que já se distanciaram, se esfriaram por causa das guerras, por causa das lutas, ou mesmo pela fascinação das riquezas,
Chamamos, ó Deus, o retorno. Chamamos, ó Deus, a restauração. Ó Deus, eu coloco diante de Ti, a igreja, o desígnio e o Teu propósito para cada um de nós. Eu chamo a restauração plena. Pai, cada vida dentro da sua casa, no seu lar, no seu dia a dia, ó Deus, pessoas hoje sejam alcançadas, ó Deus, por esta oração que fazemos neste lugar, diante do Teu altar. Eu coloco, ó Deus, cada vida, cada discípulo, cada líder, cada célula, que venha a restauração plena. Ó Deus, vem com a Tua unção de renovo, vem com a Tua unção de fortalecimento, e todo o Teu propósito se cumpra em nós. Diga comigo assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Diga: eis-me aqui, envia-me a mim. Você pode dar um aplauso a Ele? Glória a Deus. Aleluia. Que você seja intenso no seu relacionamento com Deus. Que você seja intenso em compartilhar o Evangelho. Que você seja intenso a viver o reino de Deus. Deus te deu a sua empresa para um propósito. Deus te deu a formação na universidade com propósito. Deus te deu uma família com propósito. Você foi colocado lá naquele bairro com propósito. Você não está morando no lugar errado, você está morando no lugar certo. Aquele trabalho Deus te colocou lá com propósito. Tem um propósito. Você vai ser um canal para compartilhar o Evangelho de Jesus. Diga amém. Glória a Deus. Amém. Tira uma fotografia pertinho, quem está perto de você, coloca lá. Hashtag partiu dominar o mundo. Tira uma foto aí, um selfie. Deus que te abençoe. Deus te abençoe a sua semana. Shalom. É o reino